Boa noite a todos vocês, ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui neste dezembro bonito, gostoso, trabalhando em mais uma vez com vocês no programa Falando com o Doutor. Eu quero hoje trazer um tema bastante importante para todos, que vai falar da importância de nós podermos ter uma visão muito ampla, muito clara de todos os dentes que nós vamos tratar quando vamos preparar próteses fixas. Então hoje, essa primeira meia hora do programa Falando com o Doutor, como vocês já sabem, é patrocinada pela Criarte Odonto. Criarte Odonto é a nossa clínica de odontologia do Tucuruvi. A Criarte Odonto está na rua Cezefredo Fagundes, na Avenida Cezefredo Fagundes, número 475, no Tucuruvi, em São Paulo. Ela atende pelo número 2203-0522. Liguem para nós, marquem uma consulta gratuita para que vocês possam obter informações a respeito dos tratamentos odontológicos necessários. Criarte Odonto, uma clínica muito bonita, muito bem montada, que é minha e do Dr. Geraldo Paglia, e que nós podemos lá resolver os seus problemas. Liguem e agendem uma consulta na Criarte Odonto, 2203-0522. Falem com a Samara, que vocês querem fazer uma avaliação, ou comigo, ou com o Dr. Geraldo, ou com o Dr. Márcio. Somos todos graduados, pessoas com bastante experiência na área odontológica, para que vocês possam se beneficiar de um tratamento odontológico bem feito, bem planejado, com bastante capricho, e que vocês vão, então, ficar contentes num preço bastante justo, honesto, para a gente poder cuidar de vocês. O telefone, mais uma vez, 2203-0522. 2203-0522 em São Paulo. Código da operadora, mais o código número 11. Bem, gente, muitas pessoas têm a necessidade de se fazer uma prótese parcial fixa ou uma coroa de porcelana. Então, eu quero chamar a atenção de vocês hoje, porque é muito comum você ir a um consultório e perguntar quanto custa para fazer uma porcelana. E o dentista fala o preço. E você vai a outro consultório e pergunta para o outro dentista quanto custa fazer uma porcelana. E o dentista fala o preço. E você compara uma coisa com a outra, um preço com o outro. Essa comparação é válida, mas não é 100% verdade. Por quê? É diferente de você ir numa loja onde você vai comprar uma televisão e essa televisão custa R$1.000. E na outra loja, a mesma televisão está por 900. Então, essa comparação é mais honesta do que a comparação de o custo de um tratamento odontológico, seja ele qual for. É lógico que existem diferenças de tratamento, diferenças de profissionais, diferenças de como o profissional age, diferenças de como o profissional solicita o serviço e muitas diferenças. A odontologia é uma prestação de serviço. Quando você contrata um pintor e ele lhe dá um preço, outro pintor pode lhe dar um preço 10 vezes maior e outro pintor pode dar um preço 10 vezes menor. Depende de como ele vai agir, que tipo de material ele vai colocar, como esse material vai ser aplicado. Então, na odontologia as coisas são mais ou menos assim também. Depende de como o profissional vai te atender. Depende do material que ele vai usar. E não adianta falar que os materiais são todos iguais, porque não são. Existe uma variação muito grande de material para material. Uma variação muito grande em qualidade. Uma variação muito grande
em efeito desse material quando colocado de forma correta na sua boca. Uma variação muito grande de como esse material foi cimentado. Existem muitas variações. Vocês não sabem o número de variações que existem e como o dentista pode melhorar o seu dente e como ele pode estragar o seu dente. Um dentista que foi pressionado a fazer um trabalho que custa X pela metade desse valor, ele não vai querer tomar o prejuízo. Então ele vai recorrer a produtos e profissionais que vão lhe atender de forma não muito boa. Então, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para esta situação. E vamos falar especificamente hoje aqui de como é importante você usar bons materiais e uma boa averiguação quando você vai fazer uma coroa de porcelana. Especificamente, vamos falar de uma coroa de porcelana. Na primeira metade do nosso programa, nós vamos falar de uma coroa de porcelana feita sobre um dente. Então, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Em primeiro lugar, quando você se apresenta para um dentista para fazer uma coroa de porcelana sobre um dente que não está bom, ou ele quebrou, ou está entrando alimento, ou você está com dor, ou ele está feio. Bom, vamos falar dessas situações. O dentista que vai falar para você quanto custa o tratamento de uma porcelana, e quando ele fala para você que custa X, vocês têm que entender que ele pode perfeitamente fazer um tratamento para você dentro daquilo que havia sido combinado de nível excelente, desde que ele execute trabalhos bem feitos, preparos adequados. Um bom preparo ele impede que o serviço tenha excessos. Se o dentista preparou de forma adequada aquele remanescente dental, então você tem que saber que esse remanescente dental não necessariamente necessite de tratamento de canal. Nos compêndios odontológicos não está descrito que quando você vai fazer uma coroa de porcelana em cima de um dente, você precisa fazer o canal daquele dente. É muito melhor você não fazer o canal do que você fazer o canal. Toda a literatura odontológica se baseia nos fatos de que o dente, quando vai ser feito uma coroa em cima dele, deve ser mantido a sua vitalidade. Portanto, o dente não precisa fazer o canal, a não ser que ele já exista comprometimento de dor. A não ser que ele já tenha problemas quando você vai comer alguma coisa muito quente, ou muito fria, ou doce, ou mastigar só. Então, diante destas situações, aí nós poderemos indicar um tratamento de canal. Bem, então vejam vocês que quando você vai ao dentista e pergunta para ele o preço de uma prótese, de uma coroa de porcelana, e ele lhe dá o preço, e se você ficar convencida de que você tem que fazer nele, porque ali foi barato, e ao desgastar o dente houver necessidade de fazer o canal, você vai ter que arcar com mais o preço do tratamento de canal. Então o que era barato já ficou um pouquinho mais caro. Certo? Dependendo do dente que for, se for um molar lá atrás, esse tratamento de canal vai ser de um custo elevado, uma vez que este dente tem 3 canais e exigirá um tratamento complexo e muito bem feito para que você não tenha problemas futuros. Então aquilo que era barato já ficou muito mais caro, porque um tratamento de canal de um dente de trás chega bem próximo do valor de um tratamento com a prótese só. E se você, quando faz o dente, tiver que fazer mais a colocação de um pino dentro do dente,
Então, muitas vezes, o tratamento de canal, mais o pino que você vai colocar dentro do dente, ultrapassam o valor da prótese. Chega a ser 100% mais caro. Então, veja você a importância das coisas serem bem esclarecidas quando você procura preço e não qualidade. Certo? Bom, então eu quero que vocês saibam que um bom preparo de prótese exige que o dentista, se o dente for vivo, anestesie o paciente para fazer o preparo de forma adequada. Uma vez anestesiado o paciente e promovido o desgaste adequado e necessário naquele dente, o paciente deverá receber um dente provisório colocado sobre aquele preparo. O provisório, mesmo que seja para os dentes de trás, tem várias funções. Primeira delas, manter o preparo livre de contaminação. Segundo, manter o preparo coberto por um dente que vai impedir que a gengiva faça invasão neste preparo, protegendo, portanto, a gengiva ao redor do preparo do dente. O provisório tem várias funções. Então, ele devolve a você a mastigação que você tinha quando você tinha um dente ali. Ele restabelece o espaço entre o dente da frente, o dente de trás e o dente de cima. Então, ele é um mantenedor do espaço existente para a coroa que você vai fazer. Ele impede a contaminação. Ele protege o dente de quando você vai mastigar alimentos mais quentes, ou mais frios, ou mais doces, impede você de ter dor. Porque quando você está durante a fase de tratamento, você vai se alimentar fatalmente. Esse tratamento demora alguns dias. Então, você irá se alimentar. E essa alimentação poderá levar a um tratamento de canal, se você não puser o provisório. Poderá ocorrer uma extrusão do dente de cima ou uma extrusão do dente de baixo, se você não puser provisório. Então, quero chamar a atenção de vocês. Quando vocês procurarem um dentista para fazer um tratamento de prótese, uma coroa de porcelana, ou muitas ou todas, tem que levar em consideração muitos fatores. Não é só o preço da coroa em si. Bem, então, uma vez feito o preparo, desgastou-se esse dente aproximadamente 1,5 milímetros, tá bom? Agora nós vamos fazer a coroa. Esta coroa será realizada com metal ou sem metal. Esta coroa irá utilizar-se de metais nobres ou não nobres. Esta coroa irá substituir o dente que você tinha de uma forma imperceptível. Tudo isso são coisas que devem ser perguntadas e esclarecidas pelo dentista e pelo paciente que vai fazer o trabalho. Então, gente, quero que vocês saibam que uma coroa de porcelana tem muita coisa envolvida. Quando você procura o dentista e ele faz a proposta de fazer um trabalho para você em cima daquele remanescente dental, daquela raiz, em primeiro lugar, não precisa fazer o canal. Não é conduta fazer o canal, mas pode ser feito. Tá bem? Não é garantia de sucesso quando você faz o canal, não quer dizer que nunca mais vai dar problema. Poderá ocorrer problema, sim, se o canal não for bem feito. Então, quero que vocês saibam, um preparo de prótese bem feito exige minúcias. O dentista deve, no mínimo, olhar para o seu dente com uma lupa. O dentista deve, no mínimo, olhar para o seu dente
após ter feito o que nós chamamos de afastamento gengival, para que ele possa visualizar de uma forma a ver 360 graus toda a circunferência do dente e, com isso, visualizar se não temos ali prismas de esmalte, arestas que não foram tiradas, pontos de contato que deixaram de ser rompidos, dificultando o prognóstico do trabalho. Então, não é só saber o preço. Entendam vocês que quando você olha para um dentista e pergunta para ele quanto custa, e ele fala, é tanto, ele já sabe de tudo que ele vai ter que fazer. Você não. Então você tem que entender que muitas vezes o preço de uma pessoa é diferente do outro, porque ele é mais preocupado com minúcias, ele é mais preocupado com o sucesso do seu trabalho. Bem, voltando para o dente. Se o profissional fez o preparo adequado, após ter feito a anestesia, ele deverá fazer um pequeno afastamento gengival, utilizando fios afastadores, para ele visualizar de uma forma a ver 360 graus aquele dente. Após isso, ele poderá optar por moldar no mesmo dia, ou ele poderá optar por colocar um provisório e moldar numa próxima sessão. A moldagem em si não exige anestesia, ainda mais se for um dente só. Com bastante delicadeza e cuidado, é possível colocar ali um fio afastador e fazer a moldagem com material de excelente qualidade, que é o que nós temos hoje, materiais ótimos, materiais que nos dão a visão maravilhosa do preparo, a visão perfeita. Quando o profissional executa um bom preparo e uma boa moldagem, a coroa pode vir pronta na próxima sessão. Não há que ser feita 2 ou 3 ou 4 provas. Então, preparou-se o dente, a não ser que o dente tenha uma coloração muito diferente, uma tonalidade muito diferente. Então, fez-se a moldagem, utilizando fios afastadores, utilizando material de moldagem de excelente qualidade, utilizando um método eficiente e enviando para o laboratório o molde para que o laboratório faça a confecção do modelo. Hoje em dia, o dentista não faz mais o vazamento de gesso no consultório, porque tudo é muito minucioso. Não se usa mais fazer o vazamento dos modelos no consultório em função de você não ter uns materiais adequados no seu consultório. O gesso é muito bem desenvolvido com pesquisas em cima dele para que não ocorram distorções, para que não ocorram expansões, para que não ocorra contração. Por isso ele tem que ser manuseado de forma adequada, correta, com a quantidade certa de água, preferencialmente espatulado em espatuladores a vácuo, para que não ocorra a incorporação de ar e essa incorporação de ar venha a atrapalhar o molde que você fez com tanto cuidado. Então vejam vocês a complexidade que é fazer uma coroa. Imagine fazer todas as coroas dos dentes. É um trabalho muito grande, complexo, difícil e que não é para qualquer um. Então, quando você procura o dentista e pergunta a ele o custo de uma porcelana, esta porcelana, ele fala o custo, está embutido uma série de coisas que vão ser feitas e que você nem imagina. Então, tem dentista que faz tudo isso. E tem dentista que nem faz isso. É lógico que o preço dele vai ser metade do outro, mas também a prótese vai ser horrível. Na nossa clínica, na Criarte Odonto, nós temos pessoas especialistas. Nos procurem lá, vocês verão isso. O telefone da nossa clínica, 2203-0522. Vou repetir para vocês. Liguem, agendem uma consulta. O número é 2203-0522. Falem com a Samara. Oi, Samara, bom dia. Por favor, gostaria de marcar uma avaliação. Ou o Dr. Marcelo, o Dr. Geraldo, o Dr. Márcio. 2203-0522. Marque uma avaliação.
Conversem conosco. Obtenham informações a respeito do seu tratamento. Os nossos dentistas são todos graduados e especializados para resolver o seu problema de forma adequada. E vejam vocês, nesses primeiros 25 minutos que estamos falando hoje, quanta coisa está embutida na confecção de uma coroa de porcelana. Quanta coisa está implícita na confecção de uma coroa de porcelana. Então não dá para comparar, gente. Por isso existem restaurantes que cobram R$10 por um prato feito e outros cobram 1.000, outros cobram 100. Então, cada um com o seu requinte. Tá certo? A maneira como você vai ser atendido. Vocês sabem muito bem, estamos falando para a grande maioria de ouvintes de São Paulo. Vocês sabem muito bem que hoje em dia existem coisas muito diferentes para preços muito diferentes para as coisas iguais. Não é? Então, aqui na Zona Sul, em São Paulo, o preço do aluguel é uma coisa. Lá na Zona Norte é outra. Se você abrir uma cerveja aqui na Zona Sul, num bar, o preço é um. Se você abrir lá numa Zona Leste, numa Zona Oeste, onde o preço do aluguel é outro, a clientela é outra e o preço é outro. Então, quero que vocês saibam, nas clínicas odontológicas de alto padrão, bem posicionadas, nós temos uma clínica muito boa na César Freire Fagundes, a Criarte Odonto, bons profissionais, num preço bastante interessante, bom, honesto, justo, e pessoas competentes que irão fazer o trabalho de vocês de forma adequada. Vejam, nós falamos da complexidade de se fazer a colocação de uma prótese sobre implante, de uma prótese sobre dentes. Agora, na nossa segunda meia hora do programa, eu vou falar para vocês da complexidade que é fazer a colocação de um implante, um só implante. Vamos falar de um implante unitário e a utilização de uma coroa de porcelana sobre este único implante. Tá certo? Então, para vocês entenderem como é importante vocês conhecerem, depositarem confiança no dentista que vai lhe assistir, na pessoa que vai estar com você por algum tempo, e como é importante vocês acreditarem no dentista, perguntarem para ele como vai ser feito, sentirem no dentista a confiança que ele tem ao executar o serviço, nas respostas que vão ser oferecidas pelo dentista, a importância que tem tudo isso. Tá? É muito bacana fazer um trabalho para vocês de forma adequada, de forma que vocês obtenham o melhor, que vocês fiquem felizes com a forma, a função, a cor, a tonalidade, a transparência, a translucidez de uma prótese que vai ser colocada para vocês de forma adequada. A tomada de cor, muitas vezes necessidade de fazer fotografias, a maneira como se prepara o dente, a necessidade de se fazer retoques nos preparos, tudo com muita minúcia. Não é de qualquer jeito que se faz um trabalho. Então, quero chamar a atenção de vocês mais uma vez. Na nossa clínica Criarte Odonto, telefone 2203-0522. Vocês vão ser muito bem atendidos. Sempre nos preocupamos em resolver os nossos casos de forma bastante boa, adequada, nos preocupando com o nosso paciente, com o bem-estar e deixando o nosso paciente sempre bastante contente. Tá bom? Procure a nossa clínica no 2203-0522. Criarte Odonto, na César Freire Fagundes 475, Tucuruvi, São Paulo. Estaremos às ordens para resolver os seus problemas odontológicos ou para lhes dar conselhos também, como vocês preferirem. Vamos para o nosso intervalo e dentro de alguns minutos voltaremos para falar agora de qual a importância
e como nós devemos agir para a colocação de um implante de forma bastante correta e adequada. Esperem um pouquinho e voltaremos em 5 minutos. Uma boa noite e até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com o programa Falando com o Doutor. Para aqueles que estão ligando o seu rádio agora, esta segunda meia hora do programa é patrocinada pela Clínica Paglia. Clínica Paglia está na rua Pedro Doll, número 95, em Santana. O telefone da Clínica Paglia é 29509592. 29509592. Há 30 anos na Zona Norte, resolvendo os problemas odontológicos daqueles que a procuram. Nós falamos na primeira meia hora desse programa, hoje eu, Marcelo Fregonese, substituindo o Dr. Geraldo, estou aqui falando com vocês, e nós falamos na primeira meia hora do nosso programa da importância de critérios adequados para se colocar uma prótese sobre uma raiz de dente, uma coroa de porcelana. E agora, eu vou falar com vocês da importância de se adotar e respeitar critérios para se colocar um implante que irá receber esta prótese. Então, para vocês saberem e entenderem, uma coroa de porcelana pode estar em cima de uma raiz de um dente ou pode estar em cima de um implante, que é uma raiz artificial que nós colocamos no nosso paciente para sustentar uma coroa ou um dente. Quando nós vamos ao dentista e perguntamos quanto custa para colocar um implante, e esse dentista nos fala o preço, e você levanta dali e vai a outro dentista e pergunta ao outro dentista quanto custa para colocar um implante, e este outro dentista lhe fala o preço, eu alerto para você também tomar cuidado. Nós não estamos comparando o preço de um carro, nós não estamos preparando o preço de uma televisão, o preço de um jogo de panelas, ou o preço de um micro-ondas. É prestação de serviço, é diferente. Você pode pagar muito caro por um implante e ele ser mal colocado. Você pode pagar um preço justo de um implante e ele ser muito bem colocado. Você tem que saber que tipo de implante vai ser colocado. Que tipo de encaixe tem este implante para receber a prótese. O valor do preço do implante, quando o dentista lhe alerta ou lhe chama a atenção para o preço do implante, ele já sabe tudo que ele vai fazer. Então, veja você, hoje existem basicamente 3 tipos de implante. Os implantes com encaixe HE, os implantes com encaixe HI e os implantes com encaixe de Cone Morse. A resolução estética, protética e funcional destes 3 implantes existe uma diferença da água para o vinho. Então, só para vocês saberem, gente, um implante com um encaixe HE é um implante que todos já sabem que provavelmente haverá uma perda óssea ao redor desse implante muito maior do que a perda óssea que ocorre ao redor do implante de HI, que é maior ainda do que a perda óssea que ocorre com os implantes de Cone Morse, encaixe de Cone Morse. Então, só para vocês entenderem melhor, qual é o melhor implante que existe no mundo? Encaixe de Cone Morse. Em segundo lugar, os encaixes de hexágono interno. Em terceiro lugar, os implantes de hexágono externo.
Os implantes de hexágono externo foram os primeiros a serem inventados. Eles já têm bastante tempo de mercado. Eles funcionam até hoje e funcionam bem. Mas existem hoje implantes que funcionam melhor do que este implante de encaixe de hexágono externo. Lógico que se você colocar de uma maneira adequada, correta, ideal, os problemas serão diminuídos, serão minimizados, mas não serão totalmente resolvidos. Então, quando você vai ao dentista, você deve perguntar para o seu dentista que tipo de implante ele usa, que tipo de encaixe é o implante que ele usa. Não precisa ser importado o implante, nós temos bons implantes nacionais. Os implantes nacionais também têm esses 3 tipos de encaixe. E também têm prognósticos diferentes. Então vocês têm que saber qual é o tipo de implante que você está orçando. É mais ou menos igual você comprar uma televisão de tela plana e comprar uma televisão daquelas antigas de tubo. A de tubo funciona também. Passa lá na televisão, dá para ver o Silvio Santos, o Jornal da Globo, fantástico, mas a outra televisão tem uma qualidade melhor, ocupa menos espaço, é mais moderna, a imagem é mais definida. Então, é melhor. Entendeu? É a mesma coisa de você comprar um carro hoje que tem carburador. Não existe mais. Mas eles existiam e funcionavam. Até quando não existia, até quando não foi inventada a injeção eletrônica, era o carro a carburador. Ele funcionava. Tinha lá seus probleminhas, mas ele funcionava. Hoje os carros a injeção eletrônica têm outros tipos de problema. E funcionam melhor do que os carros a carburador. Então, gente, não adianta querer ir a um dentista e comparar preço. Você pode argumentar com o dentista: doutor, que tipo de implante o senhor vai usar? Doutor, existe um implante que é melhor do que esse que o senhor está me propondo? O preço é o mesmo? Tem que se informar, perguntar, questionar o dentista, obter respostas daquilo que você quer ouvir. Quando você vai ao dentista, tem que saber que tipo de material vai ser usado e se esse material é o melhor para aquela região. Entendeu? Então, gente, quero chamar a atenção de vocês. Não adianta fazer comparação de preço. Tem que existir confiança, simpatia com o dentista que está te atendendo. Esse dentista tem que transmitir para você segurança. Se você perguntar uma coisa para o dentista e ele não souber responder, ele tem o direito de procurar saber. Mas se ele não trouxer a resposta em uma semana, mude de dentista. Se você vai a um cardiologista e ele não sabe falar para você o que acontece dentro do coração, mude de cardiologista. É simples. Aquele cardiologista vai ter que se especializar, melhorar a sua relação de paciente profissional, para ele poder responder as perguntas que você quer saber. Afinal de contas, é o seu coração que está em jogo. Se você vai ao dentista e pergunta para ele como vai ser feito isso ou aquilo e ele não sabe responder, não volte. E, de preferência, faça ele ficar sabendo que você não está voltando porque ele não lhe transmitiu segurança. Isso é uma crítica construtiva, importante e deve ser dita. Se você não voltar a um restaurante, faça o dono ficar sabendo por que você não voltou. Ou era muito caro, ou a comida estava salgada, demorou muito, o prato veio frio. É importante ele ficar sabendo, uma crítica construtiva. E ele terá que melhorar. O dentista é igual. O doutor, sabe o que é? O senhor está me pondo o pior tipo de material e cobrando o preço mais caro. Não posso concordar. Então, demonstre para o seu dentista que você está atualizado. Demonstre para o seu dentista que ele precisa se atualizar.
É muito importante você procurar dentistas que sejam capazes de resolver o seu problema e não de criar um novo problema para você. Como você não entende nada de odontologia, é importante que você tenha essa informação de uma forma que você se convença de que o dentista que vai lhe fazer o trabalho é um bom dentista. Quando você orça a colocação de um implante e o dentista lhe dá o preço, na hora de colocar esse implante, ele tem que saber colocar na posição correta. Ele tem que saber qual é o tipo de implante para colocar naquela posição. Ele tem que saber que tipo de encaixe vai ter esse implante e que não vai trazer problema para você futuramente. Senão você está comprando um problema. Então, daí a diferença de preço entre um implante e outro. Na clínica Paglia, a variação de formatos e encaixe dos implantes é sempre considerada pelo Dr. Geraldo, onde ele indica o melhor implante para aquela posição. Certo? Então, liguem no 29509592, falem com ele. Peça para marcar um horário com ele. 29509592, Clínica Paglia. Liguem, agendem uma consulta, esclareçam a sua necessidade, conversem com o Dr. Geraldo Paglia, para que ele possa orientar vocês do material a ser usado, do tipo de implante que vai ser usado para aquela região, como ele vai ser colocado. Questionem, perguntem, ele saberá responder. Com certeza ele tem essas respostas na ponta da língua. Já colocou mais de 5.000 implantes, tem uma experiência fantástica. Na nossa clínica Criarte também colocamos implantes muitos. Então, quero que vocês saibam que é importante saber qual implante vai ser colocado, em que região, que tipo de osso está ali, osso tipo 1, 2 ou 3, quantidade e qualidade do osso que vai receber o implante. A qualidade é boa, a altura é suficiente, a espessura é suficiente, necessita de enxerto ou não, necessita de enxerto de conjuntivo ou não. Gente, nós podemos falar a respeito da colocação de um implante agora, aqui, começar agora, falar a semana inteira a respeito disso. Tamanha quantidade de detalhes que existe para que vocês recebam o implante mais indicado para aquela localização, da forma mais indicada, do jeito correto, as fresagens, em que velocidade deve ser utilizada as fresas, enfim, é importante tudo, desde a medicação pré-operatória, a utilização das fresas na fase cirúrgica, a utilização de incisões adequadas nos lugares corretos, o afastamento dessa gengiva durante a cirurgia, como deve ser feito, para que não ocorra perda significativa de altura, a necessidade ou não de colocação de enxertos, que tipo de enxerto colocar, quando colocar, na primeira fase cirúrgica ou na segunda. Necessita de enxerto de conjuntivo também? Ou nesse caso não? Tudo tem que ser analisado. Então não dá para responder para vocês quanto custa o implante. Ô doutor, quanto custa o implante? Não é assim. Tem que ver, tem que analisar. Não pode responder essa pergunta sem fazer exame de radiografia, sem fazer análise direitinho. O paciente é fumante ou não? O paciente é diabético ou não? O paciente usa prótese removível naquela região ou não? O paciente vai ter condição de higienizar isso durante a fase de cicatrização ou não? Então, gente, é muito complexo. Estes tratamentos, é muito complexo a odontologia de uma maneira geral. É importante que vocês, quando procuram um dentista, olhem bem para ele, olhem o traje dele, olhem a clínica se está limpa, olhem a sala de espera se está adequada, olhem se ele respeita o horário, olhem se tem um ar-condicionado que possa te receber de forma adequada, olhem se as cadeiras estão limpas. Tudo isso está envolvido. Entendeu?
Veja como o dentista dá atenção para você de forma correta ou não. Esclarece dúvidas. O pessoal da administração te tratou bem? Tudo isso é importante. Não só o fato de você sentar na cadeira, abrir sua boca e ser atendida rapidamente. As coisas não funcionam assim. Tudo tem o seu tempo, tem a melhor maneira de fazer. O dentista que vai fazer a cirurgia tem que estar com tudo esterilizado. Você não entende disso. Mas lá na Clínica Paglia, tudo é feito adequadamente. Assim como na Criarte Odonto. Então, liguem 2950-9592. Estou falando para vocês com conhecimento de causa. Saibam vocês que as coisas funcionam e funcionam bem quando bem indicadas. Quando nós respeitamos tudo isso que nós estamos dizendo. Saibam vocês que essas coisas são muito importantes. E entram no índice de sucesso ou de insucesso de uma prótese ou de um implante. Então, quero que vocês saibam que quando você pergunta o preço de um implante, tem muita coisa envolvida. Não é simplesmente o preço de um implante. Entendeu? Você tem que ter certeza de que o dentista que está falando com você está lhe oferecendo um implante adequado para aquela área, está lhe oferecendo a colocação de um implante de forma correta, com a velocidade correta de perfuração, com a medicação correta no pré-operatório, com a medicação adequada no transoperatório. Então, gente, é muito importante você saber que tipo de implante vai ser colocado, que tipo de fresagem vai ser feita. Uma série de coisas está envolvida na colocação de um implante, no respeito do paciente, do dentista pelo paciente, da maneira como ele vai ser tratada, pré, pós e transcirúrgico. Quanto tempo vai demorar para colocar o implante? Precisou de enxerto ou não? Se precisou, que tipo de material foi usado? Tem muita coisa envolvida. Não dá para falar um preço e achar que o fulano vizinho cobrou mais barato ou que o seu preço está muito caro. Pergunte para o seu dentista coisas a respeito do tratamento que vai ser feito. É assim mesmo? Uma infecção adquirida em uma cirurgia de implante pode trazer grandes consequências para a sua saúde. E então você tem que ter consciência de que o profissional que está cuidando de você é o profissional adequado. Durante a colocação dos dentes em cima dos implantes, das próteses, das coroas de porcelana, pergunte que tipo de prótese poderá ser feita, cimentada ou parafusada, quais são as vantagens e desvantagens. São muitas coisas que estão em jogo e que o dentista decide, ajuda você, entendeu? Então eu penso que você tem que saber como as coisas estão sendo feitas, se estão sendo feitas da maneira mais correta ou o dentista não está agindo bem. Então, gente, eu falei hoje a respeito de odontologia para vocês por 1 hora, dei algumas orientações e espero que vocês nos procurem nas suas próximas consultas para que nós possamos então executar bons tratamentos, fazer um trabalho adequado para vocês e que vocês saibam que nós temos intenções boas. Tudo tem um preço, entendeu? Nós trabalhamos no preço do mercado, um preço bom, uma condição boa, para que vocês se sintam bem nas nossas clínicas. E se não se sentirem bem, tem que falar. São críticas construtivas. Ô doutor, aquele dia lá o senhor pegou pesado, hein? Não sei o quê, assim por diante. Somos humanos e passíveis de erros. Entendeu? Embora em algumas profissões o erro não deva ser cometido. É diferente de quando você está fazendo uma comida e passou um pouquinho do sal, a consequência é pequena. O piloto do avião não pode errar.
Se ele errar, muitas pessoas morrem. O médico não pode errar. Se ele errar, a terra encobre, né? O dentista também não deve errar, porque as consequências são ruins, danosas, né? Um erro do dentista durante um tratamento pode ocasionar até a morte do paciente. Isso é muito difícil, mas até pode acontecer. Um erro do dentista num determinado tratamento pode gerar a perda de um elemento dental vizinho na perfuração, pode comprometer a região onde estava sem um dente, agora não ser mais possível colocar um implante, pode exigir a colocação de enxertos por uma imperícia, ou imprudência, ou negligência do dentista. Então são coisas que devem ser sempre avaliadas, conversadas, e falar com o paciente, com o dentista a respeito dos riscos que existem em fazer um determinado ou outro tratamento, para que você possa, então, se beneficiar do melhor. Nós queremos sempre dar o melhor para vocês. Lá na Clínica Paglia, temos 12 ou 15 dentistas, todos eles empenhados em fazer o melhor tratamento. Então você pode procurar, que você vai ser bem atendido, que você vai ver o melhor dia para você ser atendido, que lá tem uma variação grande, uma variedade, vamos falar assim, um número muito grande de dentistas, todos os especialistas, todos os mestrados, para que você possa sempre se beneficiar desse tratamento e que fique de uma maneira bastante agradável para você e num preço bastante justo, e que você possa se beneficiar de tudo isso de forma bastante adequada. Bem, eu queria então só lembrá-los da necessidade de se fazer um bom planejamento para a colocação do implante da maneira mais correta, elegendo o sistema de encaixe dos implantes de uma forma bastante criteriosa, que vocês possam receber esses implantes bem posicionados, que não lhe traga problema, não é? Se houver necessidade de enxertos, façam. Se houver necessidade de enxertos gengivais, faça. Acompanhamento dos dentistas para que você não perca o implante, orientando na necessidade de algum tipo de repouso, não é? E, futuramente, a colocação da prótese também ser eleito a melhor maneira para se colocar essa prótese, cimentada ou parafusada, de acordo com hábitos que o paciente tem, de acordo com as necessidades do paciente em relação à exigência estética, em relação à exigência funcional, não é? E que o paciente saiba que tudo que é permanente, tudo exige manutenção. Você pode comprar um carro zerinho, daqui a pouquinho tem que fazer revisão. Você pode entrar num apartamento novinho, daqui a pouco tem que pintar. Você pode comprar uma casa maravilhosa, passa um determinado tempo, tem que cortar a grama do jardim. Você pode comprar um barco, se você não cuidar dele, você vai perdê-lo. Você pode ter um avião seu, se você não fizer manutenções, ele vai cair. Então, tudo na vida exige manutenção. O nosso corpo precisa de manutenção. Vai ao médico de vez em quando, faz exames, faz algum tipo de restrição alimentar porque engordou um pouco, faz um pouco de restrição alimentar porque a taxa de glicose está alta, faz um pouco de restrição alimentar porque a taxa de colesterol está alta, e se não for feito manutenção, você vai ter problema, com certeza. Então, gente, foi ao dentista, fez um tratamento odontológico, saiba, daqui a pouquinho tem que fazer manutenção. Se não fizer, vai perder tudo. Ô doutor, o senhor não chamou? Ô doutor, o senhor não falou? Para com isso, gente. Tem que fazer manutenção. Lógico que tem que fazer manutenção. Você pinta seu cabelo, depois de 15 dias tem que pintar de novo, filha. Você vai lá na manicure e faz sua unha, depois de tantos dias tem que fazer de novo. Então, tudo na vida tem manutenção. Com dentes as coisas não são diferentes.
há que ser feita manutenção preventiva, preferencialmente manutenções preventivas. Tá bem? Para aqueles que nos ouviram hoje, uma boa noite. Fiquem com Deus. Tenham um fim de ano maravilhoso. Um dezembro cheio de alegria para todos, com bastante espírito de Natal nos seus corações. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.